Olá, Olá, boa noite. em mais Em mais um momento de luz. de luz. Esperando a compreensão de vocês, um som assim, meio atrapalhado. Vamos ver se no decorrer melhora isso. No dia de hoje, sendo 2 de abril, dia em que uma pessoa muito especial veio ao mundo, nós queremos aproveitar esse momento para homenageá-la. Inicialmente faremos a nossa prece, porque é tempo de louvor, é tempo de paz. Hoje, especialmente, quando a cristandade reverencia um momento doloroso da passagem de Jesus, é momento de nós silenciarmos muitas vezes as nossas palavras e a nossa mente para louvar e agradecer a Deus. Hoje nós estamos com a pessoa convidada, é uma surpresa para alguns, nem tanto para outros. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, bondoso amigo, é com o coração cheio de alegria, de fé e de esperança que nós nos encontramos em mais uma sexta-feira, sexta de luz, para iluminar o nosso caminho, nas nossas mentes, os nossos corações e compartilhar essa luz, ainda que pequena, com todos aqueles que vierem estar conosco. Muita paz a todos. A ti rogamos, Jesus amado, que permanece conosco por toda a eternidade. Assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos de novo aqui. Eu, Ana Bastos, Roseni, Noêmia, e recebendo com muito carinho o Antônio Carlos. Toninho, com a carreira musical, já lançou 6 CDs e o último dele é Música Sem Fronteiras. Mora em Belo Horizonte, contribuindo com a sua arte no movimento espírita. Espírita que é há mais de 20 anos, nascido em Nanuque e trazendo para nós hoje a alegria da sua música. Com você, meu irmão. Uma boa noite a todos, é um prazer e uma alegria estar com vocês nesta noite maravilhosa, aproveitando e aprendendo um pouquinho mais da lição do Cristo e tudo aquilo de bom que o Chico nos deixou, né, como um legado, né? Então vamos cantar em homenagem a ele e a Jesus, nosso querido mestre e irmão. Uma luz que brilha em meu caminho. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus.
Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou. Encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus. Mais uma? Nós vamos dar continuidade Sim. falando aqui um pouco desse homem. 1910. Pedro Leopoldo, uma cidade encravada nas Alterosas, recebe, na humildade de um berço pobre, um farol para todos nós. Ele não brilhou como cientistas, como artista, porque muitas vezes uma vela ilumina mais do que um farol, porque a vela vai iluminar dentro de casa e o farol muitas vezes está lá fora. Aprendemos com Chico muitas coisas. E se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Teria mais coragem e determinação para mudar. E para compreender um pouco mais de Chico Xavier, a nossa irmã Roseni vai nos falar. Boa noite, meus irmãos. Que sexta-feira maravilhosa, né? Um dia em que, como a Ana já falou, toda a cristandade se reúne para recordar do sacrifício de Jesus. E nós estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, ouvindo essa música linda que o Toninho tocou para a gente. Tem letra, tem melodia. E agora nós vamos falar de uma pessoa que foi a encarnação do amor, né? Dos bons exemplos, de uma vida bem vivida, de integridade. Que pessoa maravilhosa! É uma honra a gente poder estar aqui para poder falar de Chico Xavier. E o Chico, como todos sabem, ele deixou muitas obras escritas que para nós servem como orientação, como instrução, até mesmo para uma melhor compreensão dos ensinamentos espíritas, né? Obras, por exemplo, como as de André Luiz e Emmanuel, elas nos abrem caminhos novos de conhecimento, que são riquíssimas obras. Mas, além dos livros, gente, o Chico nos deixou outro legado, que foi o do exemplo vivido por ele a cada dia, em cada situação. O Chico soube ser humilde, soube amar, soube perdoar, soube ser pacífico e pacificador. E eu separei aqui para nós, hoje, 4 histórias da vida do nosso irmão Chico, que são histórias de onde nós podemos tirar um aprendizado, sabe? Para nós podermos seguir o exemplo dele, porque foi uma pessoa como nós, viveu, né, entre nós,
e soube dar testemunho dos ensinamentos do Cristo que ele trazia na alma, nas ações, nas palavras, enfim, Chico transpirava o Evangelho de Jesus, né? É a primeira história que nós vamos usar aqui para nosso aprendizado, vamos dizer assim, que são histórias que nós vamos carregar para as nossas vidas e um dia serão para nós um norte, né? Um modelo. É a história que eu coloquei o nome de Jesuso, talvez alguns conheçam. Uma amiga de Pedro Leopoldo, amiga de Chico, Dona Laura, convidou o nosso irmão para ir até a casa dela visitar uma irmã que ela tinha, de nome Valéria, que aos 40 anos de idade, ela teve um problema de saúde, ela ficou hemiplégica e muda. Então, Chico, junto com outros amigos, se dirigiu à casa de Dona Laura para visitar a Valéria. E essas visitas acabaram se tornando semanais. Então, eles iam para a casa de Dona Laura para visitar a Valéria. Ali eles liam o Evangelho, cantavam músicas, conversavam. Eles levavam para a Valéria momentos de paz, de confiança, né? Eles ajudavam ela com aquelas visitas. Entretanto, gente, um dia, a Valéria, que já tinha uma saúde muito frágil, adoeceu com uma gripe muito forte. E eles temiam que aquela gripe pudesse virar uma pneumonia, como de fato aconteceu. E a gripe virou uma pneumonia. O Chico, então, esteve com os amigos na casa de Dona Laura, a fim de ver a Valéria, e conversando ali com ela, ele dizia assim: Valéria, minha filha, Deus está com você, Deus não te abandonou, fale o nome de Deus, fale o nome de Jesus, Valéria, que você vai ver o poder que esse nome tem. E a Valéria, com muito custo, com muita dificuldade, após inúmeras tentativas, ela conseguiu dizer Jesus, com toda dificuldade. Jesus! E aquilo deu uma alegria muito grande para Chico. Ele chamou a Dona Laura e falou: ai, Dona Laura, graças a Deus, agora eu acho que ela vai melhorar, porque ela já até conseguiu falar o nome de Jesus e ela não falava. Então, Chico foi embora para a casa dele, feliz com aquela situação. Entretanto, no dia seguinte, a Dona Laura informou a ele a desencarnação de Valéria. Chico ficou muito triste, com a desencarnação da irmã, mas conhecedor que é da vida espiritual, logo se refez e o tempo passou. Bem, o Chico sofreu um infarto muito grave. E ele ficou acamado, proibido pelo médico de sair de seu quarto. Então, um dia, deitado em sua cama, ele percebeu a aproximação de um espírito muito iluminado, que ele não reconheceu. Era uma mulher muito bela que chegou para ele sorrindo, dizendo: Chico, vim te visitar. Ele então viu aquele espírito com uma luz imensa, sabendo que era um espírito, bem evoluído, falou: minha irmã, me perdoe, mas eu não me recordo de você. O espírito da mulher então falou assim: eu sou sua amiga, de Pedro Leopoldo. Então o Chico disse: olha, você me perdoa, mas eu estou com problemas de circulação, problemas de saúde, eu não consigo me recordar muito bem. Você poderia me dizer seu nome? Então o espírito disse assim: olha, Chico, o meu nome eu não vou te dizer, não. Mas eu vou te dizer um outro nome que fará com que você se recorde de mim. Então ela disse assim: Jesus! Assim que ela pronunciou o nome, o Chico ficou extremamente emocionado, extremamente feliz, porque era a Valéria, aquela amiga que ele visitava semanalmente na casa de Dona Laura. Então,
A Valéria, se aproximando do Chico, que estava naquele momento sentindo muita dor em consequência do infarto, ela colocou a mão dela sobre o peito dele e auxiliou. A partir dali, o Chico foi se recuperando e não sentiu mais a dor, né, em consequência do infarto. Então, gente, o Chico, ele deu essas lições para a gente. Essa lição, ele deixa para a gente claro que as amizades constituídas aqui no plano físico, elas se perpetuarão no plano espiritual. O amor que nós plantamos no coração de alguém, ele não é destruído com a morte. Vejam que a Valéria, após a desencarnação, ainda assim continuou zelosa pelo nosso irmão Chico. E o Chico tem uma frase que diz assim: cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos seus próprios passos. Ou seja, naquele momento em que ele se dedicou a cuidar de Valéria, ele estava acendendo uma luz sobre o próprio futuro. Essa foi a primeira história. A segunda história que eu selecionei para nós, ela é uma lição para todos nós que somos médiuns, e às vezes o médium tem a facilidade em cair na vaidade, né, gente? O médium, às vezes, ele se fragiliza nesse ponto, um momento de invigilância, ele fica vaidoso, achando que o trabalho dele é melhor do que o dos outros, né? Que ele é um espírito mais elevado, e nós sabemos que isso não é verdade. Então, para todos os médiuns, ou mesmo para quem não é médium, que queira trabalhar em bem do próximo, né, em função do seu próximo, que aprenda essa lição de humildade aqui. Nos anos de 1955 e 1956, as reuniões mediúnicas de desobsessão ocorriam às quintas-feiras. Então, desde a quarta-feira, o Chico já se preparava de forma bem resguardada para exercer a mediunidade na quinta-feira, na reunião. Em uma quarta-feira, o irmão dele, José Xavier, se aproximou dele e disse: Chico, é necessário que você intensifique mais ainda a sua preparação, porque amanhã você vai receber a comunicação do espírito de Frei Eustáquio. Então, há necessidade que você esteja muito mais bem preparado, porque é um espírito muito elevado. Então, o médium tem que oferecer condições para poder dar passagem para um espírito desse. O Chico, que sempre era muito zeloso, todos nós conhecemos a vida dele, já se absteve mais ainda. Na quarta-feira, praticamente passou a quarta em jejum, praticamente a quinta-feira também em jejum, manteve-se nesses 2 dias vigilante e em oração constante, a fim dele não se dispersar da missão que era a qual ele ia fazer no dia seguinte, na reunião mediúnica. Bom, na quinta-feira, então, bem preparado, Chico Xavier recebeu uma belíssima mensagem do espírito Frei Eustáquio, e essa mensagem ela consta do livro Instruções Psicofônicas, tá? Para quem quiser ter conhecimento dessa mensagem. Dias depois, gente, o narrador dessa história, porque essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Dias depois, o narrador dessa história volta para a cidade dele e se encontra lá com amigos de uma casa espírita que dizem para ele que haviam recebido uma mensagem do espírito Joana d'Arc. E, inclusive, eles afirmaram assim: olha, quase que a gente não consegue receber essa mensagem, porque o médium sofreu o dia inteiro perseguições para não ir à reunião. Inclusive, ele teve que brigar com a família dele para conseguir sair de casa para estar na reunião mediúnica e receber essa mensagem. Então, gente, vamos pensar. O Chico, sendo
a pessoa de elevação, de humildade, de amor que ele era, guardou 2 dias de jejum, de oração e de vigilância para conseguir receber a mensagem do Espírito Frei Eustáquio. O outro caso citado nos narra que o médium até brigou na hora de ir para a reunião, né, para poder estar lá. Então, isso é um caso que, para nós, nos ensina que nós devemos estar sempre preparados, porque a qualquer momento nós podemos ser instrumentos de um plano maior para um trabalho que se fizer necessário. Mas como nós podemos oferecer conexão se as nossas palavras, se as nossas ações, se os nossos pensamentos não forem elevados? Então, esta segunda história é um outro exemplo que o nosso irmão Chico Xavier deixou para nós, né? Para que nós possamos acreditar, aprender que sem sacrifício próprio, jamais seremos dignos de trabalhar na seara do Cristo, né? A terceira lição, gente, que o nosso irmão Chico, terceira das 4, né, que eu vou relatar aqui hoje, porque são muitas, a terceira lição é uma lição de empatia e respeito por toda a dor. Quando o irmão do Chico Xavier desencarnou, ele deixou viúva e 2 filhos pequenos. Com pouco tempo de viuvez, a cunhada do Chico Xavier apresentou sintomas de um desequilíbrio mental. E aquilo, com o tempo, foi se agravando. E o Chico teve, por fim, que internar a sua cunhada em um sanatório. E aquilo foi para o Chico um processo muito doloroso, porque ele tinha a sua cunhada como uma verdadeira irmã, a quem ele amava muito. Então, Chico voltou para casa muito triste, muito pesaroso. Chegando em casa, um dos sobrinhos dele, que era uma criança portadora de necessidades especiais, ainda muito pequena, né, estava chorando muito, porque sentia a falta da mãe que havia sido conduzida até o sanatório. O Chico, então, vendo aquela criança chorando, se sentiu muito abalado e entrou em oração, chorando também. E então o nosso irmão Emmanuel aparece para ele e pergunta: por que o choro? Então o Chico diz assim: eu estou sofrendo. O senhor não sabe o que aconteceu com a minha cunhada? O senhor não poderia curá-la para ela voltar aqui para casa e cuidar dos filhos dela? Então Emmanuel disse assim para Chico: Chico, suponhamos que a terra seja o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou para cumprir o processo? Então, Chico compreendeu aquela resposta de Emmanuel e disse assim: sim, nós estamos aqui para cumprir o processo. Mas o senhor não vê como nós estamos sofrendo? Ela tem um filho pequeno, cheio de necessidades, que está sentindo a falta da mãe. Então, Emmanuel disse assim para ele: olha, Chico, eu estou muito admirado com as suas lágrimas, porque antes da sua irmã ser internada neste sanatório, você já possuía lá outras 300 irmãs, e eu nunca vi você chorar por nenhuma delas. Será que a dor da família Xavier é maior do que a dor da família Silva, da família Pires, da família Almeida, ou de qualquer outra família que tenha lá uma doente? Se você quer seguir a doutrina que você professa, tome o lugar dela junto à criança. Dedique-se à criança, substitua a sua cunhada. E assim você vai exercer a fraternidade. Olha, gente, que história bacana. E foi o que o Chico fez, né? Por muitos anos, ele se dedicou a cuidar daquele sobrinho cheio de necessidades especiais. Então, gente, esta história do Chico, ela nos lega um aprendizado de empatia pela dor dos outros,
As nossas dores não podem, nós não podemos achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento dos nossos irmãos. Mas, infelizmente, nós só compreendemos, né, a dor do próximo quando ela bate à nossa porta. E foi o que Emmanuel disse para Chico: você só veio entender a dor das famílias que deixam lá, as pessoas, quando essa dor atingiu a sua casa. Então, gente, essa história é para que nós possamos compreender, né, que o sofrimento do próximo também deve nos incomodar. E tem uma frase do Chico em que ele diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, veja que essa dor, esse processo pelo qual a família do Chico passou, serviu para ele como aprendizado, né? E que sirva também para nós. A quarta história, para encerrar, né, é sobre enfrentar situações difíceis. Nós estamos vivendo agora um período de pandemia. Será que nós, que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, na continuação da vida após o desligamento da alma do corpo físico, será que nós estamos dando testemunho da fé que nós professamos? Vejam a história. No ano de 1959, Chico Xavier fazia um voo que ia de Uberaba para Belo Horizonte. O avião passou por uma forte turbulência e todos os passageiros, inclusive o nosso irmão Chico Xavier, entraram em pânico, imaginando a morte certa. O comandante informou que era apenas um fenômeno de vento de cauda e que apenas faria com que o voo chegasse mais rápido a Belo Horizonte, ao seu destino. Os passageiros, em pânico, começaram a dizer assim: vai ajudar a chegar mais rápido do outro lado, na outra vida, nós vamos todos morrer. E todo mundo gritava desesperadamente. E no meio daquele desespero, nosso irmão Chico Xavier também se desesperou e começou a gritar: valei-me, meu Deus! Gritava com fé e com escândalo. Após mais ou menos uns 20 minutos de valei-me, meu Deus, e de orações, Emmanuel entra no avião. E ele se dirige ao Chico e diz assim: por que você está gritando? O Chico então fala: o senhor não sabe que estamos em perigo de vida? Então Emmanuel responde: estão. E o que há com isso? Não tem muitas pessoas em perigo de vida? Vocês não são privilegiados, não é mesmo? Então Chico diz assim: está bem, mas se estamos em perigo de vida, eu vou gritar: valei-me, meu Senhor! Então Emmanuel disse assim para ele: você não acha melhor você se calar, parar com isso e dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? E o Chico fala: mas nós estamos apavorados. Eu sou uma pessoa humana e eu estou apavorado como todo mundo. Eu estou com medo de morrer nesse desastre. Então Emmanuel disse assim: então morra, mas morra com educação. Não deixe os seus gritos afligir a cabeça dos outros. Morra com fé em Deus. Quando o Chico contou essa história, que foi no programa Pinga Fogo, ele disse assim: eu queria aprender como se morre com educação. Porque o Chico tinha um ótimo senso de humor, né, meus irmãos? Então, essa história também é outro aprendizado para nós. Nós estamos vivendo agora esta pandemia, momentos dolorosos, pessoas queridas doentes, pessoas queridas retornando à pátria espiritual, o medo que as pessoas estão vivendo da contaminação. Será, meus irmãos, que nós,
que professamos a fé espírita, que nos dizemos cristãos, estamos dando o exemplo daquilo que nós dizemos acreditar? Nós estamos vivenciando a pandemia como cristãos, como espíritas, como quem crê na imortalidade da alma, na continuação da vida após a morte do corpo físico? Ou nós estamos por aí semeando desespero, o terror nas pessoas, contando nos dedos, ou em muito mais, né, o número de mortos diários, como se Deus não estivesse no controle de toda essa situação? Vamos aprender com o nosso irmão Chico Xavier a morrer com educação e a viver dando exemplo da fé que nós professamos. Somos espíritas, nós temos certeza absoluta da imortalidade da alma. E as histórias que nós nos recordamos aqui do nosso irmão Chico deixaram claro para nós que a vida continua, que os nossos amores continuarão sendo os nossos amores do outro lado, porque Deus está no comando. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias que eu contei, né? E que elas sirvam de aprendizado para nós. Muito obrigada pela participação. E eu tenho, nesse período agora, estou relatando alguns trechos de uma música que foi feita por Nando Cordel em homenagem a Chico. O próximo verso é: se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. E nós vamos nos iluminar, porque o sorriso é a luz da alma, com mais intervenção musical do nosso irmão Toninho. Vamos lá, vamos cantar mais. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser.
O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Que coisa boa. A música espírita eleva, a música eleva. Quando ela é bem elaborada, bem construída, é uma maravilha. E voltamos ao poema musicado. Quando acusado, usou amor. Caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E assim, o mundo artístico também quis registrar Chico Xavier. E quem vai falar disso para nós é a nossa irmã Noêmia. Olá, meus amigos, tudo bom? Com grande alegria nós vamos falar da vida de Chico Xavier, que ficou imortalizada no filme Chico Xavier, que foi lançado em 2 de abril de 2010. O diretor desse filme foi Daniel Filho. A música composta foi por Edgar Gismonti. O autor do livro foi Marcel Souto-Maior, que usou-se, no caso do filme, a adaptação do livro As Vidas de Chico Xavier. Nós vamos ver que os atores Matheus Costa, Ângelo Antônio e Nelson Xavier, que representaram Chico em várias etapas da sua vida. Nós vamos encontrar também Tony Ramos e Cristiane Torlone, fazendo um casal que conduz toda a trama diante do filme. Nós vamos ver no filme Giovanna Antonelli, Letícia Sabatella, Luiz Melo, Júlia Gann, Cássia Kiss, Cássio Gabus Mendes e outros vários atores. Pois bem, as gravações do filme sobre a vida do médium Chico Xavier foram marcadas por vários casos que certamente são uma história à parte, principalmente para o ator Nelson Xavier.
que interpreta o médium entre os anos de 1969 e 75. Então, ele diz que Chico foi uma revolução na vida dele. Para o ator, a mensagem de Chico é para que a gente precisa acreditar mais no amor. Então, ele diz, o Nelson Xavier, ele diz que vivia assim num ateísmo profundo antes de se mergulhar no universo de Chico. Só que, ao ler o livro, ele foi tomado por uma cachoeira de emoções e lamentou profundamente por ter vivido tanto tempo sem o Chico. Então, ele fala para nós, porque na época eles deram várias entrevistas a respeito do filme, ele conta em uma dessas entrevistas que a ligação dele com o Chico foi muito maior do que o sobrenome, porque ele sentia a presença do Chico o tempo todo. Então, ele diz mais ainda que foi o único personagem que ele pediu para fazer. E hoje, né, ele diz que acredita em tudo que ele disse e viveu. Aí, meus amigos, tem um fato interessante que o ator conta, que há muitos anos atrás ele estava num churrasco, aí quando um rapaz sentou assim ao lado dele e perguntou para ele se ele iria fazer o papel de Chico Xavier. Aí ele, não, eu não vou fazer. Aí esse rapaz, que também era espírita, né, disse para ele assim, um passarinho me contou. E aí, para Nelson Xavier, isso aí foi um dos sinais de que ele acreditava que foi que Chico o escolheu para fazer esse papel. E ele fala, né, dentro das experiências dele, que o Chico acompanha ele durante todo o percurso. E nós vamos encontrar também um outro caso de uma atriz que fez o papel de uma mulher que perdeu o filho. É a Renata Imbriani. O que acontece? Ela fala que realmente ela sentia que o Chico ficava perto do Nelson o tempo todo. E ela também, médium espírita, ela via a presença do Chico ali, junto do Nelson Xavier. Agora, outra também, dentro dessas declarações, dos fatos, dos fenômenos que aconteceu e que acompanhou a gravação do filme, é a atriz Rose Campos. Ela fala que no clima das filmagens foi marcado com muita emoção e parecia todos estavam mesmo à flor da pele. Então, ela fala que a sensação que ela sentia é que todos que estavam no filme queriam muito estar ali. E isso criou um clima muito especial nas filmagens. E o fato também que aconteceu é que no último, assim, nos últimos dias, né, no último dia das gravações, o Nelson Xavier, ele teve-se uma crise de choro muito grande. E aí ele foi para o jardim. E o que mais interessante é que ele sentou no banco e, sem saber, ele faz o que o Chico costumava fazer ali mesmo. Ele apoia as mãos sobre as pernas e olha para o céu. E essa cena foi tão emocionante, ela conta, né, a Rose conta que foi tão emocionante, porque era o jardim do Chico, eram as rosas dele, e ali ele estava vivenciando essa experiência. E tem outros casos também que aconteceram, que foi o seguinte, em Uberaba, na época das gravações, fazia assim, um frio horrível,
E o diretor, Daniel Filho, ele disse o seguinte, que não era para ninguém se preocupar, porque no dia seguinte faria sol, e não deu outra. Então, outro fenômeno parecido também aconteceu em São Paulo, quando chovia muito forte em toda a cidade, e no local da filmagem não caía um pingo de água. Então, essas histórias que envolveram toda a gravação, tem mais também. A atriz, essa Renata Imbriani, ela conta que antes de sair para fazer a gravação, né, ela fez as orações dela, pedindo a Deus a proteção, e, de repente, naquele momento da preparação dela para sair, uma pomba branca entrou na casa dela e parou em frente a ela. Ela, na entrevista, ela diz que interpretou como um sinal. Então, essa pomba ela só foi embora quando ela saiu. Então, ela pensou, né, ela tirou a conclusão, eu estou no caminho certo. E ela disse que o tempo inteiro sentia uma energia muito forte e tranquilizadora. E aí, meus amigos, tem mais histórias muito interessantes, porque o que eles perceberam é que nas cenas em que o Chico rezava, os figurantes, eles não estavam atuando, eles rezavam mesmo, né, com a gente. Então, todos estavam muito incorporados naquela ideia. Foi uma coisa que Daniel Filho diz que foi algo que ele nunca tinha visto antes. E aí nós vamos encontrar outro fato interessante. Por quê? Porque antes de essa obra, né, Vidas de Chico Xavier, ir para as telas, o Marcel ele teve uma experiência também muito interessante, que foi a primeira vez que ele foi em Uberaba para conversar com o Chico, no sentido de pedir autorização para fazer a biografia dele. Então, o Chico estava, assim, muito doente, não comparecia no centro, assim, há alguma semana, mas mesmo assim ele resolveu ir para ver como é que funcionava. Então, quando ele chegou lá, ele sentou e, de repente, chegou o Chico Xavier. O Chico já não ia mais tempo, mas ele falou assim, Mesquinha, não vai, eu vou lá. E aí ele ficou pensando como é que ele ia fazer, como é que ele se ia apresentar, falar das suas intenções, e, de repente, dentro daqueles pensamentos, ele viu gotas caindo na camisa dele. Aí ele deu conta que eram lágrimas que jorravam dele. Então, ele achou isso muito estranho, porque naquele momento ele não sentia nada, não estava emocionado ou algo assim. E aí, tem outro caso interessante a respeito das lágrimas, que aconteceu com o diretor, o Daniel Filho. Ele, quando foi solicitado por Rodrigo Saturnino, que era o diretor da Sony aqui no Brasil, ele, de imediato, quando a Sony resolveu fazer o filme, convidou ele para ser o diretor. E ele não aceitou, ele não queria dirigir esse filme. Mas, de repente, ele acabou aceitando. Então, quando ele chegou em casa, durante o jantar, ele, conversando com a esposa, que havia decidido dirigir o filme, aí a esposa dele vira para ele e pergunta assim, mas o é meu, tá, gente? Mas por que você está chorando? Aí ele respondeu, não, eu não estou chorando. E ela foi insistindo. Aí ele levantou, foi olhar no espelho. Então, lágrimas inexplicáveis caíam dos seus olhos. E ele não estava emocionado porque ia dirigir o filme, não estava gripado, não tinha problemas lacrimais, mas ainda assim as lágrimas caíam. E o Marcel Sotomayor, ele ficou até muito aliviado, porque ao ouvir o relato de Daniel, porque ele falou assim, ninguém ia acreditar
na minha história se isso tivesse só acontecido comigo. Mas aí a gente vai compreender o porquê que acontece. No caso, no livro Devassando o Invisível, de Ivone Amaral Pereira, quando no capítulo 3, ela nos relata que a presença de espírito, espírito com uma elevação perto da gente, ele promove essa emoção, das lágrimas saírem até mesmo sem a gente perceber. Ela fala isso por causa da experiência que ela teve com Chopin, que quando ele aproximava dela, as lágrimas desciam sem ela conseguir conter as lágrimas. Então, é algo que pode acontecer com todo mundo. O que mais eu tenho para trazer para vocês é a experiência do ator, o Ângelo Antônio. Aconteceu duas coisas muito interessantes com ele. Primeiro, quando ele começa a fazer as orações representando o Chico, né? O Chico mais jovem, uma das mulheres que estavam fazendo figuração entrou num processo mediúnico e teve uma incorporação de um espírito. Então, eles, dentro daquela cena, né, eles pararam a gravação e esperaram ela se recompor, e aí voltou a situação normal, voltaram à filmagem. E todos, assim, com muito respeito diante daquilo que tinha acontecido. E outra coisa que aconteceu com ele é que a mãe dele virou e falou assim, na hora que você estiver psicografando, pega uma receita para mim. E aí ele lá fazendo, né, a psicografia e aquela coisa toda na cena, na hora que ele viu que tinha escrito, realmente tinha uma receita de um medicamento fitoterápico lá para a mãe dele tomar. E realmente o que estava indicando, o medicamento que estava indicando, condizia com a necessidade dela naquele momento. Então, aí nós vamos ter também a história do cachorro. Eles estavam procurando um cachorro, né? E o produtor dos elencos, e tinha um cachorro seguindo ele. E todo aquele cachorro estava seguindo. Aí ele resolveu perguntar de quem que era o cachorro. Aí falou, o cachorro é daqui mesmo. Como que é o nome do cachorro? A gente chama ele de Chico. E aí esse cachorro, por insistência, ele pegou o papel. Então, meus amigos, aí nós vamos ver um depoimento muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, que é no caso do rapaz, né, que fez o roteiro do filme. Então, olha só o que ele diz. Decidimos que a infância não poderia ficar de fora, por ser, talvez, a parte mais dramática da vida de Chico, e muito menos a velhice, quando ele passa a usar peruca. Então, nós vamos ver que o filme ele foi conduzido pela participação do Chico, já idoso, né, no programa de entrevista Pinga Fogo, que, na verdade, procura, né, tenta, por todos os artifícios, fazer o médium cair em contradição. E assim, durante o filme, ao longo das perguntas provocativas do jornalista, o médium começa a relembrar as passagens importantes de sua vida na juventude, em Pedro Leopoldo, e a consagração em Uberaba, onde viveu até os últimos dias. A trama paralela do filme, ela é protagonizada por Orlando, que é Tony Ramos, e Glória, que é Cristiane Torlone, pois foram pais que perderam o filho em uma tragédia e recebem uma carta psicografada das mãos de Chico Xavier. Então, esse casal, ele é o ponto direto da identificação com o espectador, porque, na verdade, esse casal, ele representa tudo que o Chico foi para nós, né? Que, na verdade, é a possibilidade de ter a volta de um filho, um parente querido que nós perdemos. Então, o que nós temos a falar a respeito do filme é este.
foi campeão de bilheteria. Nós sabemos que até mesmo assistindo o filme aconteceu situações diferentes, né, quando as pessoas estavam assistindo o filme, aconteceram vários episódios, né? E é isso que eu tenho que trazer para vocês. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Quem já assistiu, vamos assistir de novo, porque é um filme muito bom. Grande abraço para vocês. Relembrar Chico Xavier é sentir de novo aquele acolhimento tão próprio dele. Né? E veja bem, todo mundo tem alguma coisa para contar de alguém. E eu vou falar um testemunho pessoal. Eu tinha assim, uma vontade muito grande de estar com o Chico. E eu pensava, vai ser uma oportunidade de conviver na mesma época dessa grandeza e não estar com ele. Aí, quando foi em agosto do ano de 2000, nós tivemos essa oportunidade. Ele já estava com bastante dificuldade de locomoção, e eu pensava assim, eu vou chorar o tempo todo. Na hora que eu estiver lá, eu ver o Chico, eu fui preparada mesmo para chorar. Gente, eu parecia uma criança ganhando um doce, como se eu estivesse num parque de diversão, porque eu ria. Foram mais duas companheiras, elas choravam e eu ria. E aí nós fomos lá no Centro Espírita da Prece, sem ter certeza que nós iríamos encontrar o Chico. Fomos de tardinho lá, muito bonitinho. Ficamos aguardando. Quando foi mais ou menos 7h30, 8 horas da noite, chega ele amparado por dois amigos. Andando com muita dificuldade. O corpo cobrando o seu peso. Né? E ele se acertou, ele recebeu uma pequena mensagem. E quando terminou, com muita dificuldade, ele cumprimentou cada um. Ele saiu de lá, era mais de 1h da manhã. Então, o que a gente vê nesse espírito? A capacidade de doação, sem limite. Simplesmente amando e servindo. Como diz o nosso querido Cordel. Irmão Chico, nossa eterna gratidão. E nossa gratidão aos companheiros que participaram do programa de hoje. O nosso irmão Toninho fará a prece e continuará com um pouco mais de música para nós. Muito obrigada pela presença de todos. Gratidão. Neste momento, Senhor, em que estamos reunidos em Teu nome, nessa reflexão, buscando os ensinamentos para nos aprimorarmos, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade, pelas bênçãos do dia que nos foi dado como aprendizado, pelas oportunidades de crescimento moral e espiritual. E neste momento, Senhor, agradecendo ao nosso querido irmão Chico Xavier, pelos exemplos que ele nos deixou, e que possamos seguir neste momento em que estamos aqui encarnados, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Tudo aquilo que ele nos trouxe, Senhor, com a tua permissão, que possamos colocar dentro de nós, aproveitando os momentos que temos aqui na Terra, encarnados, nesse corpo de carne, buscando, Senhor, sempre o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho do amor. Que a tua paz e a tua misericórdia possam nos envolver, possam envolver os irmãos que estão passando por esse momento difícil, Senhor, difíceis, com a pandemia, aqueles que estão retornando de forma agressiva com a pandemia,
deixando assim seus familiares sem poder despedir, sem dar um abraço, pedindo que fortaleça cada um neste momento, Senhor, que ilumine o caminho, a consciência de todos nós que ainda estamos aqui lutando para melhorar. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E essa canção que vou cantar com prece é uma versão da Ave Maria que eu tive o privilégio de escrever, que chama Virgem Maria. Ofereço a todos que estão aí, nos assistindo, nos acompanhando, e a todos que estão enfermos neste momento, que se encontram nas ruas, em penitenciárias, em creches, asilos, e todos pedindo que a nossa Mãe Santíssima envolva em teu manto sagrado. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Se quiser continuar aí, fica à vontade. Podemos? Então vamos lá. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra,
E as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Quem sou eu é o título dessa canção. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Mais uma, tá? Sem som. Sem som, Ana. Oi? Eu acho que as pessoas escutam sem som. Acho que nós podemos encerrar com uma música. Já nos despedimos de todos os companheiros, agradecendo mais pela presença de todos. Ok, então vai mais uma. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei.
segue o meu caminho, que eu te conduzirei, eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei, eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Valeu? Valeu demais, não é, gente? Muito. Não é? Não é? Muito Muito agradável. agradável. Nossos agradecimentos ao ao Toninho. Acabou de participar de uma live. Veio, né, prolongar aí. Muito obrigada, Noêmia, por ter esse contato com a gente. Deus nos abençoe sempre. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos vocês. Uma feliz Páscoa a todos.